No coração do Antigo Oriente, onde os rios Tigre e Eufrates serpenteavam por terras férteis, ergueu-se uma cidade envolta em poder, mistério e lenda: Babilônia. O nome ecoa através dos milênios, como um símbolo de glória, decadência e orgulho. Uma cidade que ousou tocar os céus e pagou o preço da sua ambição. Tudo começou há quase 4.000 anos, quando os povos da Mesopotâmia ergueram seus templos e palácios em meio às planícies entre rios. Babilônia, ainda modesta, crescia sob o olhar atento de reis que buscavam poder e ordem, mas seria sob o comando de um nome que o mundo jamais esqueceria: Hammurabi, o rei que transformou a cidade em império e a justiça em lei. Gravado em pedra negra, o Código de Hammurabi foi mais que um conjunto de leis. Foi um manifesto de poder divino. Olho por olho, dente por dente. Em um tempo de deuses e reis, Hammurabi se apresentava como guardião da ordem cósmica. Sua Babilônia se tornava o centro de uma civilização que acreditava que o direito era sagrado e que o rei governava em nome dos deuses. Para os babilônios, a cidade era mais do que pedra e argila. Era a morada dos deuses. No centro sagrado erguia-se o zigurate de Etemenanque, a casa da fundação do céu e da terra. Muitos acreditam que esse templo colossal inspirou o mito bíblico da Torre de Babel, uma torre que buscava alcançar os céus e foi destruída pela ira divina. Entre mito e realidade, a torre tornou-se símbolo da arrogância humana e da confusão que divide os povos até hoje. Séculos se passaram até que Babilônia renascesse sob o reinado de Nabucodonosor II, um dos maiores monarcas da antiguidade. Ele reconstruiu a cidade em uma escala jamais vista. Muros colossais, portões dourados e templos cobertos de azulejos brilhantes transformaram Babilônia em uma joia do deserto. Foi também ele quem ergueu uma das maiores maravilhas do mundo antigo: os Jardins Suspensos da Babilônia, uma homenagem ao amor e ao poder que ainda intriga historiadores até hoje. Os Jardins Suspensos, uma maravilha perdida. Dizem que eram terraços verdes que flutuavam sobre a cidade com cascatas de água cristalina caindo de suas alturas. Alguns acreditam que foram construídos para agradar a esposa de Nabucodonosor, saudosa de sua terra natal. Outros, que jamais existiram, sendo apenas um mito nascido da admiração e do exagero dos cronistas antigos. A verdade, soterrada sob as areias do tempo, talvez nunca seja revelada. Mas todo o império carrega em si as sementes de sua própria ruína. Em 539 a.C., o rei persa Ciro o Grande conquistou Babilônia sem resistência. O império que antes desafiava os deuses caiu diante de um novo poder. As muralhas que pareciam invencíveis foram abertas, e o esplendor da cidade começou a desaparecer. A Babilônia que sonhava com a eternidade se tornou ruína e lenda. Mesmo após sua queda, Babilônia jamais deixou de existir, nas histórias, nas crenças e nos medos. Nos textos bíblicos, ela é retratada como símbolo da corrupção e do orgulho humano. O nome, Babilônia, passou a representar tudo que desafia o moral, o sagrado e o equilíbrio. Mas talvez essa imagem sombria seja apenas o reflexo de nossa própria vaidade, o desejo eterno de tocar o divino e dominar o destino. Por séculos, Babilônia foi apenas um nome em manuscritos antigos. Até que no século XIX, arqueólogos começaram a escavar as areias do Iraque moderno e redescobriram os vestígios da cidade perdida. Portões dedicados à deusa Istar, muros cobertos de glifos e inscrições revelaram uma civilização sofisticada, capaz de erguer obras monumentais e escrever em pedras que resistiram ao tempo. A influência da Babilônia ecoa até hoje. Seu conhecimento em astronomia e matemática moldou calendários e medições. Sua arquitetura inspirou templos, torres e cidades posteriores. Seu nome sobrevive nas religiões, nas artes e até na linguagem. A Babilônia pode ter desaparecido fisicamente, mas seu espírito continua a habitar a imaginação humana, como um lembrete de que toda grandeza vem acompanhada de responsabilidade. Entre deuses e reis, orgulho e sabedoria, a Babilônia se ergueu e caiu, mas sua memória jamais se apagou.
porque em cada civilização que ousa sonhar alto demais, há um pouco da antiga Babilônia. E talvez, ao olharmos para suas ruínas, vejamos não apenas o passado, mas um espelho do futuro da humanidade. Quer entender o passado para compreender o presente? Curta este vídeo, inscreva-se no canal e descubra como a história moldou o mundo.